Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC. E antes de processar nossa estrutura, vamos realizar configurações importantíssimas, né? Que tem a ver com análise estrutural, vai ter a ver com dimensionamento e também com detalhamento, que são a questão de resistências dos materiais empregados no nosso projeto e também itens relacionados à durabilidade das estruturas que estão presentes, né, na 6118. Então vamos junto, né? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, um parâmetro importantíssimo para ser definido no início do projeto é a classe de agressividade ambiental, CAA, que vai determinar outros elementos, né, outros parâmetros para serem utilizados no nosso projeto, no nosso dimensionamento. Então, a 6118, na tabela 6.1, ela descreve aí 4 classes de agressividade ambiental que tem a ver com o ambiente onde vai ser utilizado, onde vai ser construída a edificação e tem a ver com a agressividade do ambiente em relação à estrutura. E quanto mais agressiva é o ambiente, maior é o risco de deterioração dessa estrutura. Então, se nós estamos com a nossa edificação num ambiente, né, com risco de deterioração baixa, nós temos uma classe de agressividade menor. E temos também outras relações a serem utilizadas no projeto, também menor, como resistência mínima, como espessura de cobrimento. E isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Então vamos lá. Essa nossa edificação vai ser edificada, vai ser construída, né, num ambiente urbano. E aqui, dentre a classificação geral dos das nossas classes, né, de agressividade, nós temos aqui a classe urbana com agressividade moderada, né, e um risco de deterioração da estrutura pequeno. Então, a nossa edificação está numa classe de agressividade ambiental 2. De repente, se essa edificação fosse ser executada num ambiente rural, né, com pouco efeito aí de umidade, enfim, nós poderíamos utilizar a classe 1. E de repente, se a gente está construindo um prédio aí, né, projetando um prédio para a zona costeira, com forte influência de ventos, né, e ventos carregados com sais e tudo, a gente já teria que passar por uma classe de agressividade marinha, né, com agressividade forte, grande risco de deterioração da estrutura. E agora, sabendo que a nossa classe de agressividade é a 2, nós podemos aqui determinar outros elementos. Antes disso, gostaria só de chamar a atenção aqui para essa nota, né, que faz parte, a continuidade dessa tabela. Ela diz o seguinte, isso aqui é muito importante, muito interessante. Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda, uma classe acima, para ambientes internos secos, salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa em pintura. Então, se nós temos elementos que são internos à edificação e revestidos com argamassa e pintura, nós podemos admitir uma classe mais branda, e ele deixa aí entre parênteses uma classe acima. Inclusive no livro de José Milton, quando ele está lá especificando essas classes de agressividade, questões aí de cobrimento, né? Ele diz, nas vigas externas vamos utilizar um cobrimento
tanto, nas vigas internas a gente poderia utilizar um cobrimento menor, certo? Por isso que lá no lançamento dos elementos, lá tem a opção, né? Interno e externo em contato com o solo, e tem tudo a ver com isso aqui, porque o software a gente pode configurar isso e ele vai entender quando você disser que é um elemento interno, ele vai detalhar esse elemento, né, com um cobrimento menor, vai considerar um cobrimento menor da armadura. Beleza? Vamos passar aqui adiante. Na tabela 7.1, a gente faz uma correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto. E aqui nós temos correspondência da classe com relação água-cimento e com a resistência. Por exemplo, nós temos uma classe 2 definida, o nosso concreto, o concreto que vai ser utilizado, né, na nossa edificação, vai ser um concreto igual ou maior a 25 MPa, né, C25. E a nossa relação água-cimento teria que ser menor ou igual a 0,60. Mas fixem aí esse número, né? 25 MPa para a classe 2. Se tivéssemos trabalhando com uma classe superior, um ambiente mais agressivo, a gente teria que partir de um concreto igual ou superior a 30. Aqui na tabela 7.2, ele faz a correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal dos elementos. Então, se nós temos uma classe de agressividade ambiental 2, nossas lajes, pilares e vigas, né, vão ter que obedecer esses cobrimentos nominais. Então, as nossas lajes vai ter que ter um cobrimento nominal de 25 milímetros no mínimo. E viga pilar, cobrimento nominal de 30 milímetros no mínimo. Então, ao determinar isso aí, na hora de detalhar os elementos, o software vai considerar esses cobrimentos nas peças, né? E na hora de executar, vocês vão ter o cuidado de resguardar esses cobrimentos nominais mínimos. E elementos estruturais em contato com o solo, para a nossa classe 2 aqui, nós temos também 30 milímetros. Beleza? E finalizando aqui na tabela 13.4, vamos já fazer uma relação disso aqui com o software, né? Nós temos aqui exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da armadura em função de classes de agressividade ambiental. Então, nós temos aqui, ó, a nossa classe é a classe 2, né? Concreto armado. E nós temos uma exigência de fissuração inferior a 0,3 milímetros, ou seja, o nosso WK aí, o WK é a abertura máxima característica de fissuras, tem que ser no máximo 0,3 milímetros para uma combinação frequente, né? Então isso também, esse parâmetro também de durabilidade influencia no dimensionamento. Se um elemento estrutural ele for dimensionado e for verificado uma fissuração superior a 0,3, o software ele vai recalcular para obter, né, uma fissuração menor. E muitas vezes isso é feito com o aumento, né, da área de aço do elemento estrutural, certo? Então fiquemos atentos a isso também na hora do nosso dimensionamento. Então vamos agora ao software para fazer a relação do que nós vimos aqui na teoria com os parâmetros de configuração. Então aqui no Eberic, né, as configurações de materiais de durabilidade vai estar aqui em estrutura, configurações, projeto, materiais e durabilidade. E ao clicar, nós temos aqui a aplicação, nós podemos aplicar o projeto inteiro, que é o caso, e podemos aplicar por pavimento, certo? Vamos deixar aqui ao projeto inteiro, né? O que a gente configurar aqui vai ser aplicado a todo o projeto que nós estamos trabalhando. Aqui nós vamos definir a nossa classe de agressividade, 1, 2, 3 ou 4, a nossa é a classe 2, moderada. Dimensões do agregado, é importante também você configurar. Isso aqui tem a ver com algumas verificações com relação à distância entre barras. Controle rigoroso nas dimensões dos elementos tem a ver com a possibilidade da gente reduzir
os cobrimentos nominais, está previsto em norma. Se a gente tiver um controle rigoroso, a gente pode reduzir um pouco o nosso cobrimento nominal, porque lá já está embutido lá uma variação, um delta, certo? E aqui nós temos os elementos estruturais: vigas, pilares, lajes, reservatórios, blocos, sapatas, tubulões, muros e radier. E para cada um deles, nós podemos configurar qual a classe de concreto que nós vamos utilizar. Então, observe que lá para a classe de agressividade 2, nós utilizamos um concreto C25. Né? Se a gente, por acaso, alterar aqui a classe de concreto, por exemplo, aqui em vigas, colocar aqui C20, o software vai emitir aqui um aviso, né? Se você, por exemplo, pedir aqui para ele detalhar esse aviso, ele vai dizer aqui, ó, para vigas, a resistência do concreto está insuficiente. Valor informado 20 MPa, né, 200 kgfs por centímetro quadrado. E a recomendação normativa 250. Então ele vai informar que há esse erro aí, né, em relação ao que preconiza a norma. Quando a gente altera aqui e volta para o valor correto, ele vai retirar aqui o problema, né? Retirar aqui o aviso. Ele ainda tem aqui um aviso com relação aqui a tubulões. Alterei aqui para 25, eliminou o aviso. E assim sucessivamente. Digamos que a gente altere aqui da classe 2 para a classe 3, forte. E aqui, ó, automaticamente ele emitiu 15 problemas nas propriedades. Nós vimos que na classe 3 de agressividade, né, nós temos que partir de um concreto aí de 30 MPa. Então, se a gente pedir aqui para detalhar, ele vai informar, ó, pilar, viga, laje, todo mundo aqui está com resistência insuficiente, precisa ser alterado para as recomendações normativas. Né? Voltando aqui para classe 2, moderada. E aqui nós temos os cobrimentos. E aqui, como eu falei, ó, nós podemos configurar cobrimento para peça externa, cobrimento para peça interna e cobrimento para elementos em contato com o solo. Lembrando que os cobrimentos para peças internas, se tiver de acordo com aquelas solicitações da norma, nós podemos utilizar uma classe inferior, né? A gente poderia aqui utilizar um cobrimento menor. Entretanto, costumo trabalhar aí com o mesmo valor de cobrimento, tanto para peças internas como para peças externas. Somente aí peças em contato com o solo é interessante deixar um cobrimento maior, né? Por questões mesmo de garantir uma melhor vida útil da estrutura. E aqui em cima, abertura máxima das fissuras, nós temos aqui, ó, o 0,3 milímetros aqui, né, da abertura máxima característica. E temos valores aqui lançados mais conservadores para elementos em contato com o solo e elementos em contato com a água, né, já que tanto em contato com o solo como em contato com a água, a fissuração pode facilitar, né, a entrada de elementos, né, que possam acelerar a oxidação, né, e a corrosão da estrutura. Aqui ainda tem aqui a combinação que vai ser utilizada, né, que a combinação frequente está conforme lá com a norma. E aqui ainda em materiais de durabilidade, nós podemos aqui escolher as bitolas, né, que vão ser utilizadas. Se a gente clicar aqui em bitolas de viga, nós vamos poder marcar aqui as bitolas que nós vamos trabalhar para a armadura longitudinal e a armadura transversal. Então, aqui para longitudinal, estamos marcando aqui de 6,3 até 20. Então, no meu dimensionamento, o software ele vai ter a disposição para detalhar barras de até 20. De repente, se você está aí numa cidade no interior, que não tem muita disponibilidade de material e tudo, de repente lá no material de construção da sua cidade só tenha barras aí de até 12,5 milímetros, né? Barras de 16 e de 20 não tem à disposição para pronta entrega. Você pode aqui muito bem, por exemplo, desmarcar e os elementos vão ser dimensionados, né? As vigas vão ser dimensionados com barras de até 12,5 milímetros, certo? Então,
Tem essa função, isso aqui. E as transversais, que são os estribos, né? 5, 6.3, 8 e 10. Geralmente vão ser detalhados com barras de 5, né? Se as barras de 5 não forem suficientes, ele passa aí para outras bitolas superiores, certo? E assim também para os demais elementos, pilares, vai ser aqui a partir de 10, né? Já que é a armadura, a barra mínima para pilar, né? E aí, sucessivamente. Tem aqui ainda uma informação importante que pode ser útil para você, que é aqui em barras. Quando a gente clica aqui em barras, nós temos aqui informações de custo de material e de custo de execução. Então, se você conhece o custo do material, geralmente quem é calculista tem essas informações, porque a gente está dimensionando e sempre verificando o que é mais barato, se é usar uma bitola tal, se é fazer assim, se é fazer assado. Então, se você tem essas informações, você pode preencher as informações em reais por quilo. E se você tem também o custo de execução, você também pode alterar e preencher. Porque ao final do dimensionamento, você pode emitir relatórios de custos. E ele vai fazer esse relatório de custo baseado nessas informações que você lançou aqui. Da mesma coisa aqui quando você vem aqui em classes de concreto, e aqui nós temos as classes que estão cadastradas, que vai do C20 até o C50, nós temos também a possibilidade de colocar aqui o custo do material e o custo da execução. E mais uma vez os relatórios, né, vão trazer os valores os valores após o dimensionamento, baseado nos volumes, nas quantidades, né, e baseado nesse custo aqui em reais por metro cúbico de concreto para material e execução. E aqui ainda nessa tela aqui, nós podemos ver a identificação, né? Você pode configurar aí outras classes de concreto, se for o caso. Aqui estão as principais, né? Ele dá aqui a identificação, dá a resistência característica, né? Em quilograma-força por centímetro quadrado, o coeficiente de minoração, né? 1,4 para concreto, peso específico 2.500, isso aqui ele vai utilizar para fazer o cálculo de peso próprio da estrutura, né? Outras informações, tipo do agregado, granito, né? Esse aqui também tem influência no cálculo. E modo de elasticidade, né? E resistência à tração. Quando a gente coloca aqui, deixa marcado obter a partir do FCK, ele vai obter aqui o modo de elasticidade secante e o modo de elasticidade inicial baseado no FCK, né? E se você for conferir, isso aqui está totalmente coerente, né, com os valores da norma, tá bom? Então vamos dar aqui o OK e agora, tendo essa visão mais geral que nós passamos, né, nós estamos aqui com os nossos materiais e durabilidades, né, configurados, totalmente coerentes com a norma. Então, pessoal, era isso. Espero que tenha podido contribuir um pouquinho mais. Se fez sentido para você o vídeo, você pode curtir, compartilhar com os colegas, né? Isso vai fazer com que o vídeo fique mais disponível para quem está buscando informação, né? Pode se inscrever no canal. Se tiver dúvidas ou sugestões, tem aí meu Instagram, meu e-mail e tem o próprio chat aí, né? Do YouTube, né? Você pode deixar os comentários diretamente aí no YouTube, ok? Então, até o nosso próximo vídeo.